Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença, pelo carinho em nosso encontro matutino. Hoje é sábado, dia 23 de outubro de 2021. Obrigado a você pela presença e vamos junto. Meu povo e minha pova, gente de todos os lugares do nosso querido Brasil varonil, eu sou Daniel Nonato, agradecendo a vocês pela presença. Lembrando que na quinta-feira, né, alguns membros lá da equipe do Paulo Guedes, né, ele conseguiu pedir demissão, e também houve aí o boato que haveria, né, um pedido de demissão do Paulo Guedes. Inclusive teve site publicando isso. Nós soubemos ontem, Paulo Guedes voltou a reafirmar devido ao furo no teto, né? O furo no teto no orçamento, e ele dizendo que não tinha dinheiro. O interessante é que esse mesmo presidente que conseguiu dinheiro lá para Auxílio Brasil, né? O nome mudou agora, Bolsa Família, cada presidente bota o nome que quer. A gente vê que é o mesmo presidente que diz que não tinha dinheiro para colocar, vamos dizer assim, para comprar absorvente para as meninas pobres, né? Interessante. Também a gente lembra que o presidente da Fundação Palmares, o tal de Sérgio, não sei das quantas lá, não nem falar o nome dele para não ser processado e nem atrair azar, ele botou Ultra Black, Ultra Negro, elogiando o Gandhi, o famoso, o famigerado, grande bandido, desculpe aí os militares pela devolução que tem a esse exame, mas esse cabra aí, misericórdia, não quero nem pensar. Também eu não posso esquecer que a CONATEC, né, o Conselho Nacional de Tecnologia, ou coisa assim, eles estão decidindo sobre o uso do kit Covid, o tal do uso da ivermectina, o uso de alguns medicamentos não comprovados, e empatou em 6-6, agora cabe a consulta popular. Mas é aquilo, né? A gente fica olhando para isso tudo. Esta é a nossa realidade, esta é a nossa, vamos dizer assim, verdade que temos para hoje, né? E sem esquecer que o Xandão, o grande Xandão, trabalhando como sempre, ele mandou prender o Alan dos Santos. Quem não sabe quem é Alan dos Santos? Alan dos Santos é o que faz Terça Presa, minha Terça Livre. É aquele blogueiro chamado, também conhecido como jornalista, que costuma ir para a televisão, ir lá pro blog, ir lá não sei para onde, para poder falar besteira e publicar fake news bolsonarista. Como ele é defensor de Olavo de Carvalho, aquele filósofo que não tem nem o primeiro grau completo, apesar que a gente sabe que a filosofia não é um bom entender, ela não é conseguida nas academias somente, né? Desculpe aí quem fez a filosofia na sua vida, né? Mas temos aí um bocado de filósofo da vida, eu sempre defendo isso. Mas ele agora foi pedido a prisão dele aí pelo Xandão. Xandão lá, o professor Xavier, também conhecido como Lex Luthor para os bolsominions, né? Lembrando a todos e a todas que a gente não é contra, vamos dizer assim, que seja averiguado esses casos. Alguém falou assim, você ficar a favor, depois vai ser a sua vez. Tá bom. Mas vem cá, vocês usam um termo interessante, vocês bolsonaristas, vocês que seguem o mito mentiroso, que eu gosto de colocar aqui, é que quando vocês falam lá, vamos dizer assim, da ditadura militar, vocês dizem assim, nenhum das pessoas que estavam trabalhando foram presos, somente os vagabundos. Então, de repente, o STF não está prendendo nenhum trabalhador, não está prendendo ninguém que está aqui na rede social, iluminando, trazendo a verdade, trazendo informações coerentes, trazendo brincadeiras, mas sim somente aqueles que querem construir um Brasil paralelo. É isso que acontece. Lembrando aí que no Brasil Paralelo criaram uma campanha para valorizar o circo, parabéns aí aos envolvidos, só que a garota propaganda é a primeira dama. Não sei se é mensagem subliminar, eu não sei se isso é algo que vocês querem entender. O que interessa é que nós vamos parar por aqui antes que alguém xingue e me mande uma mensagem mal criada lá no WhatsApp, ou então comente de forma mal educada no Facebook. Vamos nós então para o evangelho do dia de hoje. Lembrando que nós estamos vivendo, né, o dia 23 de outubro de 2021, já viajei 2 anos na frente, já quero me livrar do Bolsonaro, né? 2021, amanhã, Dia Nacional da Juventude, na Diocese de Nova Iguaçu.
e você e eu somos convidados a olhar bem para que tipo de juventude nós temos, como nós estamos convivendo com a juventude, quais são as oportunidades que nós estamos dando à juventude. Ontem nós não fizemos nenhum tipo de comentário sobre o Evangelho. O Evangelho de ontem era Lucas capítulo 12, versículos 54 ao 59. Jesus continua hoje a sua passagem, a sua caminhada rumo a Jerusalém, e hoje o Evangelho é Lucas capítulo 13, versículos de 1 a 9. Lembrando ainda que este Evangelho de hoje é um evangelho carregado de lógicas que a gente pode dizer assim, que nos leva a entender. Jesus aproveita o acontecimento ocorrido em Jerusalém, no caso a morte, né, e de algumas pessoas, né, e também aproveita o momento da realidade dele para poder fazer uma leitura da realidade. Muitas das vezes alguns cristãos criticam quando nós trouxemos aqui no início dessa nossa homilia, nossa reflexão, nossa pregação, como quiser chamar, nós trouxemos aqui, a gente trouxe aqui, vamos dizer assim, uma análise, né, assim, uma visão de um panorâmica, né, um pano de fundo de toda a realidade que estamos vivendo, né? E alguém trouxe para mim, não, você não pode fazer isso, você pula. Não tô. Jesus fez isso hoje. Jesus aproveita os dois acontecimentos ocorridos em Jerusalém, né, e para poder apresentar as atitudes do governo naquele tempo, né, a atitude de Pilatos. Primeiro, ele fala lá dos 18 que morreram devido à queda da torre de Siloé, ou seja, um acidente que aconteceu lá, uma batida de carro, um avião que caiu. A gente sempre usa isso. Ele traz isso, e depois ele traz a realidade pra gente de tudo aquilo que acontece para nós no dia de hoje, quando ele traz a ideia que Pilatos também mandou sacrificar algumas pessoas. O interessante é que a gente não consegue analisar a parábola de forma isolada sem olhar para a realidade. Jesus traz para a gente Pilatos, que manda sacrificar algumas pessoas, né? Manda prender, manda, vamos dizer assim, sacrificar. E detalhe, mistura o sangue, né, com algumas ofertas aos deuses lá de Pilatos, ou seja, a religião sendo usada para gerar mais morte, ou seja, a cultura religiosa que deve gerar vida, gerando morte. Também ele fala de um acidente ocorrido, né, quando 18 pessoas morrem devido à queda de uma torre. A gente, quando vê Jesus falando sobre a necessidade de conversão, ele traz para nós uma leitura muito grande sobre aquilo que nós devemos fazer. Jesus, quando fala conversão, a gente pensa em conversão em você entrar para uma igreja, botar uma Bíblia debaixo do braço, ou você de repente começar a rezar o texto todo dia, ou ler a Bíblia todo dia. A conversão é uma atitude que nós devemos ter diariamente. É uma atitude que nós devemos carregar em nossa prática de vida. A conversão é algo que eu e você, que nós devemos carregar com nossa prática. Não somente uma leitura plena. Ontem nós conversávamos com alguns amigos e falávamos sobre a importância de estarmos em comunhão. Jesus, quando coloca para nós essa necessidade de conversão, ele também coloca a necessidade de mudança em nossas vidas. Jesus traz hoje para a gente a parábola da vinha, né, da vinha que não produz fruto. A figueira que foi plantada na vinha que não produz frutos. A figueira que traz para ele uma leitura de cada um que está na comunidade, muitas das vezes preocupados em não aparecer. Às vezes, eu falava ontem sobre não ser luz, não ser estrela na igreja, mas sim luz no mundo. Alguém vai entender isso, e hoje nós temos uma leitura ao contrário. Temos também aqueles que estão omissos, escondidos em nossas comunidades, que tem muito o que somar. Não vou dizer para vocês que existem pessoas que confundem. O grande problema talvez seja o momento que nós estamos vivendo, algumas pessoas que se acham mais santos do que a outra. O interessante é que hoje Jesus traz para nós a necessidade de uma conversão diária. Jesus, quando o vinhanteiro fala que vai cortar e jogar no fogo, quando ele fala, olha, eu vou cortar no fogo, e o servo vem dizer, deixa que mais esse ano dá mais uma oportunidade. Talvez nós estamos acostumados a trazer para a nossa sociedade, trazer para nossos grupos pastorais, trazer para a nossa leitura de vida, muitas das vezes, a necessidade do resultado lógico.
a necessidade de um retorno. Isso vale para alguns religiosos, para alguns cristãos que fazem da igreja um balcão de negócio, um balcão de retorno. Isso vale também para alguns homens, algumas mulheres que acham que tudo tem que ter retorno. Isso vale para aqueles que são movidos pela fé, por interesse, seja financeiro, seja da graça. Muitos daqueles que vão atrás de Jesus apenas por causa de milagre. Muitos daqueles que vão atrás de Jesus apenas por causa dos resultados fáceis. Muitos daqueles que consagram a sua vida apenas para obter vantagem e poder dormir até 9 horas, poder não trabalhar mais para ninguém. O Evangelho de hoje traz para nós uma resposta dizendo que se faz necessário valorizar o tempo de agora. O Evangelho de hoje traz para nós uma necessidade de reconhecer que a vida da gente ela é muito mais que você pode parecer. Quando o Senhor fala que há 3 anos, o 3, tempo de Deus, há 3 anos que venham procurando fruto nessa figueira e não encontram, pode cortar. A gente tem que se perguntar se nós estamos produzindo frutos. E quais são os frutos que estamos produzindo muitas das vezes? Nós devemos nos perguntarmos se de fato nós estamos produzindo frutos para poder alimentar a vida comunitária. Jesus, quando coloca que se não convertesse, vai ter o mesmo destino daqueles homens que foram sacrificados, que Pilatos misturou no sacrifício que ele ofereceu, ou daqueles outros 18, e aí você tem toda a leitura, 18, tem a leitura vamos dizer assim, dos 3 anos que ele procura. Se nós fôssemos fazer uma alegoria de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que nós estamos passando, nós temos hoje, em nossa realidade, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo por falta de remédio, pessoas morrendo por causa de um mau planejamento para o combate da Covid-19 ainda. Mas Jesus diz para nós hoje que é importante caminhar no caminho reto da conversão. Converter-se não somente para dizer que estou me convertendo. Se converter não somente para dizer, olha, eu estou aqui. É muito comum alguns que estão presos, ou alguns que carregam a marca da prisão, alguns amigos, alguns conhecidos, algumas pessoas que quando entra para a cadeia, logo pegam a Bíblia, botam debaixo do braço e se dizem, agora sou irmão. É muito comum entre nós termos pessoas que carregam a religião como fuga. E aí você entra lá na primeira parte desse evangelho de hoje, quando você tem aí a mistura do sangue dos sacrificados com o sacrifício de Herodes. A parábola do dono que procura fruto na figueira, plantada na sua vinha, completa o ensinamento que Jesus nos dá sobre a conversão, evidenciando outro aspecto muito importante, o tempo de Deus, a paciência que Deus tem para conosco. O 3 que aparece aqui na Bíblia, que aparece nesse texto, o 3 representa o tempo de Deus. Mas alguém, um empregado, um servo, pede mais 1 ano. Esse é o tempo do homem, dá o 4. 4 anos, 40 anos, é o tempo de Deus e o tempo do homem. A paciência de Deus, na sua infinita misericórdia e a vontade de salvação, permite com que o servo, e aqui representado por Jesus Cristo, Jesus, que vendo o homem se perdendo, ele vem à terra para nos dar uma oportunidade. A figueira certamente é uma revisão, uma leitura do povo judeu, do povo de Israel, que se afastavam de Deus, cheio de normas técnicas, cheio de direitos, está na Torá, não está na Torá. Parecendo um pouco com alguns cristãos que ficam preocupados se está no catecismo, se está na Bíblia, se está no direito canônico, se está no Concílio Vaticano II, se está no Concílio lá de Trento, se está no Concílio não sei das quantas. Mas a gente lembra muito bem, que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Não adianta nós ficarmos preocupados, às vezes também, em só dar resultados. O cuidado que devemos ter uns para com os outros é um cuidado amoroso, um cuidado de gentileza, um cuidado que nos leva a ser esse servo que pede ao mestre, dá mais um tempo para ele. Os cuidados que nós precisamos ter nas nossas comunidades. A intercessão desse servo junto ao pai, junto ao dono da vinha, é uma intercessão que nós devemos fazer todo dia.
jamais achar que alguém está condenado só porque não é do jeito que eu quero. A ação de Jesus não é só a favor do povo de Israel, não é só a favor daqueles que são filhos de Abraão, mas é por toda a comunidade, por toda a nação do mundo inteiro. Por todos nós que somos pecadores, por todos nós que somos falhos, por todos nós que estamos vivendo esse momento de pandemia, esse momento, no meu caso, do desemprego. O caminho da conversão, que somos chamados, possa ser também com docilidade. Ou seja, aquele homem, quando diz da videira, ele fala assim, olha, ele não produz fruto. E aquele homem fala assim, vamos arrancá-la. O dono fala, vamos arrancar, e pronto. E esse outro servo fala, não, Senhor, espera mais um ano, dê mais um tempo para ele. A gente, quando fala, vamos fazer, não, faça logo. Refletimos sobre os acontecimentos dramáticos da sociedade desses dias. Nós temos aí no Brasil 15 milhões de desempregados. Nós temos no Brasil 600 mil mortos por uma pandemia. E nós estamos preocupados hoje em justificar, em liderar, em trazer para nós, em colocar em nossa sociedade, as nossas posições políticas e ideológicas. Tudo deve aurir para que nós sejamos salvos. Tudo deve ser feito para que nós possamos alcançar o projeto salvífico que Jesus trouxe com sua encarnação, a sua morte na cruz e sua ressurreição. Não adianta, talvez, eu ir na missa e rezar bastante e sair da missa com um pensamento dúbio, ou eu, de repente, num cargo ministerial, carregar atitudes dúbias em nossa vida de cristão. O Evangelho de hoje nos coloca nos 3 momentos. Primeiro, no momento em que Herodes traz o sacrifício ali. Fala daqueles que foram mortos e o seu sangue misturado ao sacrifício que o Herodes oferecia na sua religião. Nos alerta para as religiosidades, para as práticas cristãs mesmo, para a prática da igreja. E aí vai a igreja, todas as igrejas que você possa conhecer, que sacrificam o seu povo. Igrejas preocupadas em arrecadar fundos, igrejas preocupadas em ter dinheiro, ter contas grandiosas, juntosas. Igrejas que sacrificam para poder dar conforto aos seus líderes. Jesus faz a pergunta à comunidade daquele tempo se esses que foram sacrificados não eram mais pecadores. Jesus faz essa pergunta não por questões lógicas, não por questões ideológicas, mas por questões óbvias, porque era comum entre os judeus achar que todos aqueles que se abatiam alguma desgraça era porque mereciam o castigo. E aí depois Jesus traz no versículo 4 aquela questão dos 18, que a torre caiu sobre a cabeça, a torre de Siloé. E Jesus pergunta se aqueles também eram culpados. Muitas das vezes nós queremos colocar na conta de Deus. Ontem eu conversava com a minha mãe sobre isso, dizendo, Deus quis assim. Deus não quis que 600 mil pessoas morressem numa pandemia. Deus não quis que tivesse esses milhões de mortos nessa pandemia. Deus não quis a Segunda Guerra Mundial. Eu estou na terceira, repare bem. Deus não quis, hora nenhuma, que alguns, em nome da fé, lucrassem tanto dinheiro. E Deus não quer que nenhum brasileiro, nenhum cidadão, nenhum cristão no mundo inteiro passe fome. Esta é a verdade. Por isso Jesus fala assim, olha, vocês acham que vocês são melhor do que eles? Se vocês não se converterem, vocês também estão lascados. Jesus traz isso e nós às vezes devemos converter. Senhores e senhoras, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. E infelizmente, eu conversava ontem com uma pessoa no telefone e nós dizíamos sobre a realidade que estamos vivendo e a realidade muito triste. Todo dia na minha porta bate alguém pedindo ajuda. Todo dia na minha porta bate alguém pedindo uma palavra de consolo.
Sabe, senhores, há muito tempo que eu não vejo isso acontecer em nossa querida realidade. Observem bem que tentam dizer que a culpa é da pandemia, quando essas mesmas pessoas que diziam isso, diziam que a pandemia não existia, que era invenção, que era fantasia. Sabe, senhores e senhoras, não julgueis que esses que pedem, que batem a nossa porta, são mais desgraçados do que nós. Não julgueis que aqueles que estão sofrendo pelas desgraças e os desbandos de um governo que está eleito legitimamente, se faz necessária a mudança de atitude. Que possamos nós termos em nossa caminhada uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude verdadeira. Que essa pandemia possa ter nos humanizado. Que essa pandemia possa ter nos trazido para a realidade do outro. Que enxerguemos as dores do povo. Não esqueça, aqueles que estão sofrendo, perseguidos, condenados, aqueles que estão nos bares, aqueles que estão em outros lugares que eu não vou citar aqui, não são mais pecadores do que aqueles que estão dentro das igrejas. Não são mais falhos do que aqueles que estão agora rezando ou aqueles que estão agora participando de liturgias solenes. Não iremos para esse ponto de vista, onde eu sou menos ou mais pecadores. Somos todos pecadores. Fique com Deus, obrigado a você pelo carinho, obrigado a você pela atenção. Lembrando que deixe seu like, seu comentário é muito importante. Não esqueça de também, se tiver algum emprego, me indicar. Eu estou precisando trabalhar, infelizmente a coisa está complicada, mas estamos nós na luta. Também eu quero agradecer a vocês, médicos, enfermeiros, agentes de saúde, todos vocês que estão aí na luta contra a Covid-19. Que Deus nos abençoe e nos ajude e que possamos ter um sábado abençoado. Lembrando que amanhã é DNJ, Dia Nacional da Juventude, e certamente irei participar. Obrigado a vocês pelo carinho, pela presença fraterna. Eu sou o Daniel Nonato. Bom dia.